Olá, vamos iniciar as nossas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, rogando a Deus que nos abençoe, aos Espíritos amigos que nos amparem, que nos inspirem, e ao próprio Mestre que se faça entre nós, porque em seu nome nos reunimos nessa ocasião. A lição de hoje está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o de número 4, Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Então vejamos que publicanos eram aqueles que recolhiam impostos do povo hebreu e repassavam aos romanos. Por isso mesmo, eram detestados pelos seus conterrâneos. Além disso, eles eram acusados de enriquecer ilicitamente no cumprimento dessas suas funções. Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele tinha sobre si uma grande responsabilidade e, logicamente, devido a esse contexto social da época, era desprezado pelo seu povo. Ora, ele tinha vontade de conhecer Jesus, então aí já nos chama a atenção a posição íntima da criatura, que independente do que faça no mundo, quando pretende melhorar, é atraído pelo Cristo. Jesus veio para aqueles que estavam perdidos na sua própria palavra, para resgatar as ovelhas desgarradas do Pai. Então toda aquela ovelha, aquela criatura que deseja entrar em comunhão com Deus, cumprindo a sua vontade, ela é atraída para Jesus, porque ele é o referencial máximo que nós temos de salvação. Então Zaqueu tinha vontade de ver o Mestre. Esse é o primeiro ponto que temos que refletir. Independente da pessoa, do que ela faça, quando se lhe desperta uma vontade de melhorar em espírito, ele é atraído por Jesus, porque todos nós estamos debaixo da sua vibração, do seu guarda-chuva amoroso. Nós podemos nos abrigar aí sempre que quisermos. Jesus está conosco, nós é que por vezes não estamos com ele. E Zaqueu teve a vontade de estar com o Mestre naquela ocasião. Agora, uma grande multidão acompanhava o Cristo por onde ele ia, atraídos também pela sua vibração de amor, porque viam nele realmente o cumprimento da vontade de Deus. Então Zaqueu tinha dificuldade de se aproximar de Jesus por conta da multidão. Ele tinha baixa estatura, por isso correu até uma árvore chamada sicômoro e subiu para ver Jesus passar. Então, essa é uma postura que também nos chama a atenção, porque não bastou o desejo dele de conhecer Jesus, ele se esforçou por ir até o Mestre, pelo menos para vê-lo. Esse é o símbolo do espírito que quer melhorar, que não está satisfeito com a sua posição evolutiva, moral, apesar de, na sociedade, tudo está caminhando regularmente. Porque ele tinha um trabalho que não era reconhecido pelo povo, porém, socialmente estava correto. Era isso que foi determinado ele fazer, como publicano. Porém, a sua consciência, enquanto espírito, não estava tranquila. Daí o movimento que ele fez na direção de Jesus. Querendo conhecê-lo, tendo sede do Mestre. Quantos de nós não experimentamos isso? Quando a vida parece que não nos dá aquilo que nós esperamos dela. Quando os bens materiais não suprem as nossas necessidades íntimas, que são espirituais. Nós ansiamos pelo Cristo, mesmo sem saber. Aquele que está buscando uma resposta para a sua existência, aquele que quer se espiritualizar de alguma maneira, busca em um canto, em outro, na verdade ele procura por Jesus, porque o Mestre é a nossa referência de evolução. Ele é o nosso guia, o nosso modelo, mesmo que nós não saibamos. Então, quando Jesus se aproximou ali de Jericó, onde Zaqueu vivia, ele viu a oportunidade de encontrar o que ansiava enquanto espírito, porque como homem ele já tinha tudo, era rico. Mas como espírito lhe faltava algo mais, que Jesus poderia lhe dar. Ele sabia
É a atração que Jesus exerce sobre os espíritos que estão insatisfeitos consigo mesmo e querem melhorar. Então ele se esforçou por ver Jesus. A subida de Zaqueu na árvore é o símbolo desse esforço que nós fazemos quando realmente queremos melhorar. Aproximarmos-nos do Cristo é movimentarmos os recursos íntimos no sentido da evolução, é entregarmos os nossos talentos a Deus. É dizer ao Pai Celestial, eu quero agora, com o que tenho, com o que o Senhor me deu, fazer o melhor que eu puder, porque reconheço que a minha vontade já não satisfaz os meus anseios, porque eu sou ser imortal. E esses antigos anseios, normalmente, estão ligados às sensações carnais, a tudo que a vida material pode dar de conforto e prazeres. O espírito se perde nisso, esquecendo-se que é ser que vive na espiritualidade em busca de um crescimento íntimo que vai lhe trazer a verdadeira felicidade. Quando a criatura se cansa dessa busca que não lhe traz o que ele estava esperando, passa realmente a perseguir o objetivo real da sua existência, que é a comunhão com Deus. E aí ela vai até o Cristo, porque o Cristo tem o pão que mata a fome do espírito, tem a água que mata a sede do ser imortal, que foi a água que ele ofereceu à mulher samaritana na beira do poço. Então, aquele que já despertou para isso, faz todos os esforços para estar com o Mestre, assim como Zaqueu fez subindo no sicômoro, que era uma árvore alta. Ele, sendo baixo, se esforçou, porque muito queria ver Jesus. Vejamos que ele não se acomodou diante da grande multidão. Ele fez o que podia para ali estar. Então, essa postura de Zaqueu reflete aquela que temos todos nós, que cansados da nossa posição no mundo, da busca da felicidade na matéria, no que está fora, procuramos alimento espiritual. Então nos esforçamos para alcançá-lo. Então Zaqueu correu à frente, subiu no sicômoro, ali no caminho onde Jesus devia passar. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse, Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje em vossa casa. Então vejamos que Jesus, diante daquela multidão enorme que o cercava, reparou em Zaqueu, que estava em cima da árvore. É dessa maneira que o Cristo nos trata. Porque nós podemos ser pequenos e desprezados no mundo. Zaqueu tinha estatura baixa, o que representa aquele espírito moralmente pequeno. Não que Zaqueu fosse, ele representa. Estamos aqui fazendo uma reflexão. Mesmo aquele espírito mais pequenino, perdido no meio da multidão, é reparado por Jesus quando sente vontade de ir a ele. Então Jesus escuta todos os nossos apelos. Basta nós pensarmos no Mestre, nós querermos estar com Ele, fazermos a vontade de Deus através do cumprimento do seu Evangelho, que Ele repara em nós, Ele olha dos nossos olhos, Ele vem ao nosso encontro. Nós podemos nos lembrar de Públio Lentulus, o senador romano, que no livro Há 2000 anos, escrito por Emmanuel, teve vontade de falar com Jesus. E saiu à busca do Mestre. O Mestre, então, apareceu para ele de noite. E teve uma conversa com ele. Então, todo aquele que busca o Mestre sinceramente do fundo do seu coração, é por ele notado. Então, não é uma busca em glória, ingrata. É uma busca que tem o seu retorno. Jesus não deixa ninguém sem resposta. Por isso que ele passou ali, naquela parte do caminho, e mesmo rodeado de gente, ele observou Zaqueu em cima da árvore, olhou nos seus olhos e dirigiu a palavra a ele. Porque naquele momento Zaqueu queria muito estar com o Cristo. E o Cristo sentiu essa atração. Não é? Então, tendo-o visto, lhe disse, Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Apressai-vos em descer. Então, Mateus
já tinha descoberto aquilo que iria lhe fazer a felicidade. É preciso apressar-se em buscar. Jesus estava ali, disponível para ele. Então ele não tinha mais tempo a perder. Assim como nós, que já descobrimos que o Evangelho é o tesouro que nos conduz ao reino dos céus, temos que nos apressar para descer da árvore da contemplação e partir para a ação ao lado do Cristo. Porque somente assim vamos encontrar o que procuramos enquanto espíritos. Não basta que observemos o Mestre admirando-o. É preciso nos apressarmos em descer para estar com Ele. E eu só vou estar com Jesus agindo no bem, aplicando o seu Evangelho no meu dia a dia. Por isso Jesus foi claro com Zaqueu: apressai-vos em descer. É preciso que eu me aloje hoje em vossa casa, na nossa casa mental, na nossa casa do sentimento, no coração. Jesus precisa se alojar hoje ainda em nossa casa. Assim como ele foi para a casa de Zaqueu, tomar uma refeição, estar com ele, nós precisamos nos apressar em descer da árvore, da admiração e da contemplação, para permitir que Jesus se aloje no nosso intelecto e no nosso sentimento, na nossa mente, dirigindo os nossos pensamentos, palavras e ações, e no nosso coração, banhando todas as manifestações do nosso ser. Ele tem que se alojar em nossa casa mental, sentimental, hoje. Por isso, o apressai-vos. Não é amanhã ou depois. Nós já descobrimos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É hoje que temos que dar alojamento a Ele. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Então Zaqueu entendeu a mensagem, não perdeu tempo. Ele desceu logo da árvore. Não esperou, não perguntou, não questionou nada. Ele desceu logo. Assim diz a passagem de São Lucas. Então veja que o Espírito, quando está pronto, ele obedece prontamente ao chamado do alto. Foi o que Zaqueu fez. É o que André Luiz também diz, né? Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, Zaqueu estava pronto para Jesus. Então, ele não titubeou, desceu logo e foi ter com o Mestre. Olha que postura maravilhosa daquele que era um publicano, considerado uma pessoa de má vida, mas que ansiava muito pela salvação de si mesmo. Ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. As pessoas murmuravam, falavam isso por conta da fama de Zaqueu. Oh, Jesus foi se alojar na casa de uma pessoa de má vida. É de se espantar que alguém que esteja desviado do caminho reto mude o seu comportamento. Quando isso acontece é porque Jesus foi se alojar na sua casa, no seu coração, e a pessoa muda mesmo. Vejamos Saulo de Tarso. Quanto não perseguiu os cristãos, quantas maldades não fez, né, para perseguir a figura de Jesus na presença dos cristãos. Mas quando se encontrou com o Mestre, converteu-se imediatamente, ou seja, deixou que Jesus se alojasse na sua casa. Tanto que a mudança foi grande que os próprios apóstolos no começo estranharam e recearam receber Paulo na casa do caminho. Mas com o tempo viram que Jesus de fato tinha se alojado na sua casa. Então as pessoas murmuravam contra Zaqueu, vejam, e contra aquele ato de Jesus. Ele foi se alojar na casa de um homem de má vida, causou espanto. Porém é assim que Jesus faz. Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Tá? Então vejamos a boa vontade de Zaqueu. Ele decidiu entregar-se ao Cristo, porque sabe que fora da caridade não há salvação. E amar ao próximo como a si mesmo, depois do amor a Deus acima de todas as coisas, é o maior dos mandamentos. Então Zaqueu se dispôs diante de Jesus a cumprir os mandamentos da lei de Deus. Ele não estava interessado nas leis dos homens. Ele queria o cumprimento da lei de Deus, porque a paz de consciência só vem quando nós fazemos a vontade do Pai. Então Zaqueu, diante de Jesus, compreendeu bem essa verdade. Ele que já queria
já tinha disposição íntima para isso. Quando o mestre olhou para ele, se alojou no seu coração, imediatamente ele se despojou já nos seus sentimentos de tudo aquilo que era material, que lhe atravancava a marcha espiritual. Quantos de nós têm essa disposição? Quando Zaqueu fala: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, lhe retribuirei em quádruplo. Ele está se submetendo à justiça divina, que é justa, mas é amorosa. Então, quantos de nós não lutamos ainda contra essa justiça? Diante das provações e das expiações que se nos deparam na vida, não nos revoltamos, nos rebelamos, achamos que Deus não é mais conosco, que Jesus não nos observa, não cuida mais de nós, que a providência divina nos abandonou. Diante de uma enfermidade, de um revés financeiro, de uma decepção, não é? Qual é a nossa postura? Zaqueu está dizendo firmemente aqui, se eu causei mal a alguém, eu retribuo 4 vezes mais se for preciso. É a disposição dele em expiar tudo que deve à justiça divina, para sanar essas dívidas que tem na sua consciência. Então, esse é um espírito determinado no bem. Avança, cumprindo ainda suas provas, as expiações que tem por cumprir, porque é preciso que a justiça se faça, porém, talvez não com a dor, mas com o amor, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então basta, por vezes, a nós outros, essa determinação que tinha Zaqueu, de fazer o máximo com o que tem. Ele não questionou das dificuldades que viria a encontrar. Ele disse simplesmente: se eu causei mal a alguém, a quem quer que seja, vou retribuir. Pronto. Então ele se entregou à justiça divina. Esse é o primeiro passo para o espírito se redimir. Nada mais de rebeldia diante das provas, das expiações. Porque o espírito resignado, ele sabe que está retribuindo ao quádruplo aquilo que fez mal a alguém no passado. Não é? Então a postura de Zaqueu é admirável, é digna de exemplo. E para finalizar, Jesus disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Então, esta casa recebeu hoje a salvação. A casa do coração, a nossa casa mental, onde nós alojamos Jesus e onde nós nos dispomos a nos adequarmos à lei de Deus. Ela recebe a salvação. Zaqueu não tinha mais nada para fazer, então? Ele já estava redimido? Não. Tinha um caminho a perseguir. Porém, esse caminho dali para frente ia ser com o Cristo. Então ele recebeu a salvação. Assim como Paulo, apóstolo, e tantos outros, o próprio Emmanuel. Então, é preciso que nós compreendamos que Jesus veio nas suas próprias palavras para procurar e salvar o que estava perdido. Nós conhecemos o nosso íntimo e sabemos que temos ainda iniquidades, que são as questões a serem resolvidas. Paixões desvairadas, questões morais a melhorar, enfermidades espirituais. Portanto, é preciso abrir as portas da nossa casa para que Jesus aí se aloje. Ele veio buscar o que estava perdido. Ninguém é pequeno demais que não possa ser ouvido pelo Cristo. Lembremos de Zaqueu, que teve a postura de querer, depois de buscar, subindo na árvore, depois de acolher Jesus na sua casa, alojando-o, deixando que ele ali se instalasse, e depois se predispondo a se redimir com a justiça divina, entrando num novo patamar de entendimento e de evolução. Seja nossa também essa jornada que Zaqueu traçou, e que Jesus, que vem buscar e recuperar o que estava perdido, nos encontre também, nos recupere e nos ajude a fazer brilhar a nossa luz. Que a paz de nosso Senhor esteja conosco, que os amigos da espiritualidade nos envolvam em suas mais amorosas vibrações. Muito obrigado e até a próxima.